aí, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Podcast e hoje o tema vai ser um pouco mais complexo. Vamos conversar sobre a guerra do Iraque e também a questão iraniana. Vamos abordar desde contexto histórico até aprofundamentos e consequências desse tema. Para darmos início, o que foi a Guerra do Iraque? A Guerra do Iraque foi um conflito militar que começou lá no dia 20 de março de 2003, quando uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o país. É válido ressaltar que o início dessa guerra, o ponto de partida, foi por volta de março de 2003 e seu fim oficialmente foi por volta de 18 de dezembro de 2011. O fim oficial quando as tropas dos Estados Unidos deixaram o Iraque. Os participantes dessa guerra foram muitos. Do lado dos Estados Unidos, tivemos o Reino Unido, a Austrália, a Polônia. Além desses principais, muitos outros países contribuíram, só que com menor apoio. Já do lado do Iraque, tivemos milícias e grupos insurgentes e até mesmo grupos extremistas. Além disso, várias organizações internacionais também estiveram envolvidas, como as Nações Unidas, Cruz Vermelha e diversas ONGs em missões de assistência humanitária e reconstrução. Então, gente, a guerra foi o resultado da escalada de tensão na relação entre o Irã e o Iraque, sendo que este, governado por Saddam Hussein, foi utilizado por países assim como Arábia Saudita, Estados Unidos, como ferramenta para conter o avanço da Revolução Islâmica que estava acontecendo lá no Irã. E ambos países viam no Irã uma grande ameaça para os seus interesses no Oriente Médio. E o ponto de partida para que a tensão entre as duas nações fosse retomada foi a ação do Irã de incentivar os xiitas do país a se rebelarem contra o governo de Saddam Hussein. Além disso, o Irã retomou seu incentivo aos curdos, com o objetivo de fazer com que essa minoria também se rebelasse. Um bom ponto é que a intenção do Irã era colocar o Iraque no seu raio de influência, fazendo com que essas ações fossem enxergadas por Saddam Hussein como uma violação da soberania do país. Com isso, ele exigiu a revogação do Acordo de Argel e passou a reivindicar o controle total sobre o Chat al-Árabe, exigindo que essas duas margens ficassem sob o controle iraquiano. Diante disso, a tensão foi aumentando ao ponto de ocasionar um rompimento diplomático entre duas nações e aconteceu em 1980. E enquanto isso, o Iraque recebia armas e dinheiro para uma possível luta contra os iranianos. E a guerra se iniciou em 22 de setembro de 1980, quando o Iraque atacou alvos iranianos e acabou invadindo o território do país. Bom, e um dos pontos muito importantes de se ressaltar são as razões apresentadas pelos Estados Unidos, para a invasão do Iraque. Então, gente, durante a guerra entre Irã e Iraque, os Estados Unidos eles eram aliados do Iraque. Porém, isso mudou após um conflito, que foi o seguinte: em 2003, o secretário de Estado dos Estados Unidos ele disse para a ONU que o Iraque tinha laboratórios móveis para a produção de armas biológicas de destruição em massa, e assim ele era uma ameaça à paz internacional. Além disso, é válido inserir a fala de uma diretora das Relações Exteriores de Londres, Vin Jamuri, na qual infere: muitas pessoas em Washington acreditavam que haviam evidências significativas de que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que isso representava uma ameaça genuína. Entretanto, não havia nenhum fato concreto de que realmente haviam armas para essa tal destruição em massa no território do Iraque. E foi por isso que a ONU pediu um tempo para poder concluir a investigação. Mas os Estados Unidos não esperaram os inspetores que apresentarem os relatórios, e eles formaram uma coalizão dos países dispostos contra o Iraque. Falando agora um pouco então sobre o posicionamento do Irã em relação à invasão do Iraque, o Irã condenou publicamente a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, como uma agressão ilegítima.
Porém, eles viam a remoção de Saddam Hussein como positiva para eles, devido à inimizade histórica entre os países. Com isso, eles aproveitaram a ausência de poder para aumentar, relevar a sua influência no Iraque, apoiando os grupos xiitas e modificando a política iraquiana. E embora tenha havido alguma cooperação tática inicial com os Estados Unidos, a longo prazo o Irã ele se opôs à presença americana, né? E resumindo um pouco sobre o desenvolvimento da guerra Irã e Iraque, quando a guerra se iniciou, o grande objetivo do Iraque, além de conter o avanço da Revolução Islâmica, era conquistar a totalidade do Chat al-Árabe e o Cuzistão, que no caso é uma província iraniana rica em reservas de petróleo. Bom, e o avanço inicial do Iraque logo foi contido pelas forças das tropas iranianas. Já o Irã, por sua vez, ele viu a guerra como uma boa possibilidade de expandir seu território pela conquista de terras iraquianas. E essa guerra ficou muito marcada por ser um conflito extremamente violento, um dos mais violentos logo depois da Segunda Guerra Mundial. E também isso foi agravado por não ter tido grandes avanços de nenhum dos lados. Bom, é válido ressaltar também que a maior parte das batalhas ela aconteceu no território iraquiano e foi bastante comum que um bombardeio ele acertasse alvos civis, e também postos de petróleo. É importante a gente ressaltar também que durante o conflito, o Irã ele incentivou que a população de curdos do sul do Iraque se rebelasse contra o governo iraquiano. E quando isso aconteceu, ele foi acompanhado de uma repressão extremamente violenta por parte de Saddam Hussein. Falando um pouco agora das consequências da pós-guerra. Bom, claramente as consequências da guerra do Iraque continuam a reverberar no contexto atual, principalmente também daquela época, afetando diretamente a estabilidade do país, esse desequilíbrio, e também a dinâmica geopolítica da região. Exatamente, e o conflito não só transformou o cenário interno do Iraque, mas também, intensificou as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Ou seja, eles moldaram a política do Oriente Médio para todas as décadas seguintes, até atualmente. Primeiramente, gente, a invasão ocorrida na guerra levou à queda de Saddam Hussein, mas também desencadeou um período muito prolongado de violência sectária e instabilidade dentro do país. E milhões de iranianos acabaram sendo deslocados, por conta dessa violência. Embora também muitos tenham retornado às suas casas, os desafios humanitários eles persistiam consequentemente, incluindo a necessidade de reconstrução e criação de meios de subsistência seguros. Ainda assim, o Iraque continua a enfrentar problemas de fragilidade estatal, com instituições fracas e altos índices de corrupção, dificultando diretamente a implementação de reformas e também o desenvolvimento econômico sustentável. Bom, e como já era de se esperar, as relações entre Irã e os Estados Unidos, após essa guerra do Iraque, não foram nada amigáveis. E é claro que se originou uma rivalidade de décadas entre os dois países. Sim, exatamente. E desde 1995, os Estados Unidos vêm mantendo um embargo ao comércio com o Irã. Além disso, é válido citar que a Revolução Islâmica, que ocorreu em 1979, e a crise dos reféns, os dois países eles romperam as relações diplomáticas. Até houveram momentos de tentativas de negociação, como o acordo nuclear de 2015, que foi abandonado pelos Estados Unidos em 2018, levando a novas sanções e um aumento das tensões. Por isso, a relação entre os Estados Unidos e o Irã é marcada por desconfiança e hostilidade. Agora vamos iniciar
e comentar um pouco do tópico sobre perspectivas futuras, tendo como tema papel do Irã na geopolítica do século XXI. O Irã ele desempenha um papel crucial na geopolítica do século XXI e ele é influenciado pela sua posição estratégica e recursos energéticos significativos. E agora eu vou citar alguns aspectos mais importantes. Dentro disso, a gente tem a influência regional, ou seja, o Irã ele busca expandir a sua influência no Oriente Médio através de alianças com grupos militares e governos aliados, como o governo da Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. Essa estratégia ela visa projetar o poder e contrabalançar a influência de rivais como a Arábia Saudita e Israel. Além disso, tem a parceria estratégica, entre o Irã e a China, que é um elemento chave, já que a China tornou-se um parceiro econômico vital, ajudando assim o Irã a contornar sanções ocidentais. Sobre essas visões, o futuro político do Irã também é incerto, devido à possível sucessão do supremo líder Ali Khamenei. A eleição de Ebrahim Raisi como presidente sinaliza a consolidação do poder pelos linhas duras. Mas a sucessão do Khamenei pode trazer instabilidade interna e afetar a direção da política externa iraniana. Também é importante ressaltar que esse controle sobre as rotas de transporte de petróleo no Golfo Pérsico é uma alavanca poderosa e significativa para o Irã. Essa capacidade do Irã de ameaçar o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa uma grande parte do petróleo mundial, lhe dá uma influência geopolítica desproporcional. Bom, e para finalizar o nosso podcast de hoje, eu acho que é de suma importância a gente citar as nossas opiniões sobre os possíveis cenários para o futuro das relações entre o Irã e os Estados Unidos. Sim, com certeza. E primeiramente, eu acho que a continuação das sanções econômicas dos Estados Unidos e a resistência do Irã mantém a tensão muito alta, com possíveis escaramuças militares até hoje em dia. Além disso, é válido ressaltar também, espera-se que ocorra uma possível restauração no JCPOA, com o Irã limitando seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções. Isso levaria à redução dessas tensões entre os países. E por fim, um dos principais destaques é que o Irã ele pode fortalecer suas alianças com a China e a Rússia, buscando assim alternativas às sanções dos Estados Unidos e influenciando o equilíbrio do poder regional. E é isso, gente! Queremos agradecer a atenção de todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui e esperamos um outro episódio para conversar de outro tema. Tchau! Tchau, tchau!